Saúde! Estamos de volta! Hoje é daqueles programas ótimos que a gente vai emendando a conversa, emenda aqui, emenda dali. Estamos falando sobre a halitose. Problema difícil para muita gente que tem o problema ou que convive com pessoas que têm esse problema. A gente está aqui conversando com a doutora Giovana, a doutora Silvia. Quero apresentar melhor a doutora Silvia. Lessa aqui no primeiro bloco, eu acabei dando aqui as qualificações dela: cirurgiã dentista, periodontista, Isso, muito obrigado. Especialista em tratamento de saliva, hálito e paladar. Muito bacana. Sobre a doutora Giovana eu já tinha falado também. Então as duas aqui participando do programa todo, porque a gente achou que ficaria mais orgânico assim, né? Ficou muito bacana. Terminamos o primeiro bloco falando sobre a venda desses produtos que prometem resolver o problema com um simples spray. Né? Será que isso é assim mesmo? E aí eu queria que vocês respondessem e falassem sobre a variedade de fake news que envolve a área de vocês, que é a halitose, o tratamento do mau hálito. Esses produtos, igual você falou, esse spray, eles vão só mascarar, né? Naquele momento que você usa, você fica com um hálito bom, mas passa um tempo Quanto que ele tempo? foi reabsorvido. Às vezes é só o que você precisa naquele tempo. Ele vai ser reabsorvido, o odor passa, né? Então, hoje tem que ter muito cuidado com as fake news mesmo. Você entra e põe lá no Google, aí você tem uma série de substâncias, uma série de tratamentos, tudo falando que cura é outra coisa, não existe cura da litose. O tratamento, você vai ter um controle, né? Falar em saúde em geral, falar cura é muito complicado de você usar esse termo. E hoje tem muitos produtos que eles oferecem nas redes sociais como a cura da litose. E isso não existe, né? E esses produtos não vão agir na causa. O que a gente precisa para o tratamento? Agir na causa da litose. Então, eu digo mais. A questão desses produtos, em alguns momentos, podem acabar exacerbando o mau odor. É igual você passar perfume depois de fazer um crossfit. Perfume que é cheiroso vai ficar fedendo, concorda mas comigo? tem tanta gente que não quer fazer atividade física, agora o povo vai preferir passar perfume e não vai fazer mais crossfit. Então, o produto é um mascarador e ainda pode piorar a situação. Exatamente. Isso vale também para aquelas balas de aquelas de cereja que você fala... que dói até aqui assim, ó. Também. Uma boa sugestão para quem tem, né, Giovana, essa queixa de alteração do hálito é mascar chicletes. Claro, se não tiver problema na articulação. Os chicletes sem açúcar, ele acaba contribuindo para o aumento da saliva de uma maneira mecânica. Temos uma solução agora, maravilha! Um chiclete sem açúcar. Sem açúcar. Muito bem. Pode contribuir para uma melhor. Foi absorvido. Você produzindo a saliva, você vai estar fazendo autolimpeza da boca, né? Vai estar removendo os detritos, vai estar removendo até as bactérias, então vai ajudar. E tem idade? Criança pode ter halitose? Já começa a tratar ali? Como é que é? Em criança está muito relacionado a problemas otorrinolaringológicos. Então, sinusite, rinite, infecção de garganta, ou às vezes criança, né, pega objeto e coloca. Já fiquei sabendo de um caso, colocou um milho, ficou com aquele odor forte, o milho putrefando lá dentro do nariz da criança. Quando levou no otorrino, tirou o milho, que estava quase virando nem sei o que, e acabou aquele odor. Uma espiga. Mas de uma forma geral, cuidando ali desse tratamento clínico, acho que com a criança é mais fácil até de fazer um trabalho de investigação, né? Do que com o adulto. Então, em criança, dificilmente tem alteração do hálito relacionado à presença de maior formação de biofilme lingual, que é aquela placa esbranquiçada que fica na língua. A grande parte dos problemas de halitose em crianças são de origem otorrinolaringológica. E a língua? A doutora falou aí agora. A língua também é um componente importante. A língua pode contribuir para o mau hálito, pode também ajudar a prevenir o mau hálito. A gente precisa preocupar em escovar e limpar a língua? Sim, sim.
A língua é como se fosse um tapete, né? Se você verificar no microscópio, é um tapete. Então, naquelas irregularidades, naquele meio, adere restos de alimento, adere células... Microscópios, restos pequenos. Isso. E vão aderir as bactérias, e com isso vai formando aquela camada por cima, que é a saburra lingual, que geralmente vê mais esbranquiçada. Se aquilo for formando e a pessoa não limpar a língua corretamente, ela vai ficando espessa e vai ser uma das causas da alteração do odor. E como é que a gente pode entender, assim, uma limpeza correta da língua? Isso é individual também. O profissional vai ter que avaliar para ver o que vai ser melhor, né? Qual método que vai ser melhor. Geralmente tem os limpadores de língua. Só que tem vários tipos de limpadores no mercado. Tem gente que usa uma colher. Tem vários, então assim... A própria escova. Aí tem a própria escova, mas a escova não consegue limpar entre esses... Sim. Essas... É uma raspagem, né? Assim, o movimento é de raspar a língua, né? Por isso o uso da escova, assim, dobrada, assim, virada. Mas a escova não é o ideal. Não. Aí tem os limpadores próprios. Mas não tem como te falar especificamente qual que vai ser usado. Eu ia perguntar sobre o de plástico, o de metal, o formato diferente. Depende de cada paciente. Por isso é importante de você estar indo ao cirurgião dentista para estar fazendo essa avaliação e ele que vai te falar qual o melhor meio. O melhor meio. Falando sobre essa mudança de hábitos que é tão necessária no tratamento da halitose, o que a gente pode dizer Claro, cigarro a gente só pode dizer coisa ruim, porque é o único produto que, se a gente seguir tudo que está escrito no rótulo, a gente morre. Esse é o cigarro. Mas cigarro e café, é um estrago significativo aí no padrão de hálito? Sim, porque favorece o ressecamento da mucosa, a diminuição do fluxo salivar e também o aumento de células descamadas. E isso tudo favorece o mau hálito. Mas não é que a gente vai ter que parar de tomar café, não. Mas é sempre associar o café com água, por exemplo. E ficar atenta à quantidade, né? Porque também tem um aumento da adrenalina, que também favorece a boca seca. Existe um estudo assim, muito interessante falando de como o café quente pode estragar o trato respiratório, como ele é deletério para toda essa estrutura tão sensível, né, da nossa digestão e da nossa respiração também. Até com o próprio mate lá no sul, né, o chimarrão, o mate, né? E para essa estrutura da boca, o café quente também pode contribuir para acabar com essa colônia toda de bactérias e isso ser ruim para o mau hálito? Sim, por causa dessas questões, né, Giovana? De ressecamento e de diminuição do fluxo salivar. Sim. Então, quer dizer, café nem tão quente. Ideal mais para morno. Morno não serve fazer nem chá. Ou toma frio, café gelado, água morna nem para chá serve. O café frio eu acho até melhor. Mas a questão do café, e também eu queria falar das bebidas alcoólicas, o vinho, né, o vinho é muito marcante, né? O vinho marca os dentes, deixa ali. Qual é o papel dele? O álcool em si, ele vai favorecer também a questão da litose, porque ele causa também esse ressecamento, né, bucal, e vai ter essa descamação de células que vão ser proteínas para as bactérias. Então, vai favorecer a formação do mau hálito. A gente está imaginando aí milhões de bactérias, milhões ou bilhões de bactérias? Milhões de bactérias de tipos diferentes ali, organizadas, vivendo numa cidade. Imagina uma cidade, imagina Belo Horizonte, ali, todo mundo vivendo, subindo a Afonso Pena, dando a volta no contorno, e aí de repente acontece uma intempérie. O frio, por exemplo, né? Tudo altera o funcionamento da cidade, né? A nossa boca tem todas essas condições também que podem melhorar ou piorar a cidade, né? Exatamente. Interessante. Agora, é o seguinte, a gente tem aqui o quadro, né, para desmistificar todas as questões que envolvem mau hálito, que é o
mitos e verdades. A gente já deu várias pistas do que a gente vai falar aqui, porque falar sobre halitose e tratamento é falar sobre mitos e verdades, né? Mas agora a gente vai ter essa condição. Preparadas? Vamos lá. Pode tomar uma água e a gente vai então, vamos lá. Mitos e verdades. Muito bem, minhas queridas doutora Giovana, doutora Silvia, a gente está falando sobre halitose aqui, esse é o nosso quadro Mitos e Verdades, sobre essa questão, sobre o tema do programa de hoje. Funciona assim, eu falo a frase como uma afirmativa e vocês entram no acordo rápido e decidem mito, verdade ou em parte. Tá? Mas só vale uma opinião. E não vale justificar também, não? Claro que vale, por favor. É o mais importante é justificar. Você só tem que concordar com a justificativa. Mas eu acho que isso não vai ser um problema. Vocês combinaram até na palheta das cores. O que vão discutir? Não vão concordar na explicação, né? Com certeza. Vamos então à primeira questão, que é essa, com a doutora Giovana e a doutora Silvia. Estão falando sobre a halitose. A halitose é uma doença. Mito ou verdade? Mito. Mito. A litose é um desequilíbrio. É sinal de algum desequilíbrio no nosso corpo. Mas a gente chegou a falar aqui que não tem cura, tem tratamento. Por esse motivo, por não ser uma doença, a gente não cura o que não é doença. A gente controla o que não é doença. Interessante. E a gente controla depois de uma investigação, depois de uma mudança de paradigmas, de hábitos. A gente viu aqui no programa que existem dezenas de causas e a mudança depende muito do paciente. Gostei muito daquela frase que você falou. Quando eu trabalho para cuidar dos seus dentes, abra a boca. Exatamente. Para cuidar do seu hálito, faça o que a gente combina. Faça o que a gente combina. Que a gente quer milagre, não é? Claro. Que é o trem ao rapidinho, mas não é assim que funciona. Não é dessa forma. Bom, problemas estomacais são os principais causadores de halitose. Mito ou verdade? Mito. Apenas 1% são as causas estomacais. 95% são bucais e o restante de problemas renais, diabetes, problemas hepáticos, às vezes algum pulmonar. E nesse caso, aí quem vai cuidar? É o gastro ou é o ortodontista, o dentista? É o cirurgião dentista qualificado em tratamento para halitose e alterações salivares, que é o mais indicado. Tá, mas eu digo, quando é diagnosticado o caso da halitose decorrente de problemas gástricos e estomacais? Assim, aí geralmente quando a gente tem tá com esse paciente que você vê que, né, então precisa de outros profissionais, aí você vai encaminhar para cada área. Se for problema, né, gastro, se for problema renal, para profissional de cada área. As aftas, elas estão em que área? Porque elas também podem ter relação com o mau hálito, elas têm mais relação com o estômago? Tem relação com a saliva. Paciente, geralmente, que tem uma diminuição da saliva, pode ter mais afta e até produtos que utilizam, que tem álcool ou lauril-sulfato, que a Giovana já falou anteriormente. Pode contribuir. O lauril-sulfato é o do enxaguante? É um detergente que está presente tanto em pastas de dente como nos enxaguantes. Ele dá aquela espuma da pasta, aquela sensação de limpeza, entendeu? E essas substâncias, ela causa ressecamento bucal. A gente tem a falsa ideia de que quanto mais espuma, mais capacidade de limpeza. Isso serve para limpar o chão da casa, para lavar a roupa e até para escovar os dentes. O que não é verdade? Não é verdade, né? Aí vai ser uma falsa, às vezes essa sensação que você está espumando muito te dá aquela, principalmente que com tá o bem sabor, limpo. né, que está bem limpo, e na verdade não, às vezes você não consegue nem enxergar onde que você tem o biofilme, onde que você precisa de estar escovando e limpando. A gente coloca muito mais pasta de dente. Eu falo, sou das antigas, eu falo dentifrício. A gente coloca mais dentifrício do que precisa na escova? Sim, a maioria coloca, muito mais do que precisa. É metade dele? A quantidade ideal para adulto é o tamanho de 1 grão de ervilha. Oi? Isso. Um grão de ervilha? Mas a gente vê aquele comercial bonito que a pasta de dente até deita assim nas cerdas da escova. Só para você gastar mais.
Então, a quantidade ideal, essa é a dica de ouro do programa de hoje, a quantidade ideal para se colocar pasta de dente na escova para um adulto é do tamanho de uma ervilha. E para uma criança, um arroz. Um grão de arroz para as crianças. Interessante, hein? 2 dicas de ouro aqui, porque isso pode causar de novo aquela desregulagem na nossa cidade que existe dentro da boca de cada um. Interessante. Vamos para mais uma questão aqui. A litose pode ter mais de uma causa. Mito ou verdade? Verdade. Ela é multifatorial, A né? gente falou de quantas causas aqui? Mais de 10 a gente falou. Nós temos mais de 60 causas. 60 causas. Ela é multifatorial. Daí Mau a hálito. importância de você procurar o profissional, né? E ele vai trabalhar em cima do diagnóstico, em cima da causa e para conseguir esse controle, fazer esse tratamento. E não de estar buscando soluções na internet. Soluções na internet, ou até mesmo na farmácia, a não ser que seja uma indicação do dentista. A gente está entendendo aqui as causas. Falta de sono, né? Sono adequado, falta de ingestão de água também de forma adequada, alimentação inadequada, estresse pode causar mau hálito, outras questões relacionadas ao próprio metabolismo do corpo, excesso de suor ou falta de suor, isso pode também estar relacionado em alguma forma, de alguma forma? Não exatamente. Não Tem as exatamente. questões também de problemas na gengiva. As gengivites. As gengivites, Sim. porque essa alteração, essa inflamação vão gerar exudatos, que são proteínas para as bactérias também. Há pessoas que têm, às vezes, está com o dente ciso nascendo, alguma coisa, aquilo lá vai estar aderindo alimento naquela região onde está nascendo. Cáries. As restaurações mal adaptadas, porque aquilo acumula alimento. Sim, sim. E o alimento é o quê? Proteína para a bactéria, alimento para as bactérias. Olha só, é uma série de cuidados. A gente fez um programa aqui falando sobre procedimentos estéticos na cadeira do dentista. E falamos sobre aquela famosa lente de contato. E aí foi feito o alerta de que se a lente de contato for feita de forma equivocada, com um profissional que não tem essa expertise, o mau hálito é certo, né? Porque vai reter ali algum detrito, né? Exatamente. Isso mesmo. Vai buscar uma lente de contato mais barata para ficar mais bonita, mais bonito, e vai ficar assim de brinde, recebe um mau hálito. Tudo na cavidade bucal que reter esses restos de alimentos, né? As restaurações mal adaptadas, cáries, que são cavidades, tudo vai favorecer para o desenvolvimento da litose. E quem usa dentadura, quem usa outros complementos assim na arcada Também, dentária. né? Tem a dentadura, tem o popular, que é o rote. O rote. Se aquilo também não for higienizado corretamente, escovado e tudo, vai também reter alimentos que vão gerar também a litose. A outra questão é essa: pessoas obesas são mais propensas a terem halitose. Mito? Verdade? Acho que mito. Mito. Não tem a ver com a questão de Bom, peso corporal. Mas vamos fazer uma análise. A obesidade pode causar apneia do sono. A pessoa pode roncar mais. Aí sim. Se ela tem um tipo de obstrução, ela pode ter algum desnível aí nessa relação saudável do trato Às vezes respiratório. uma diabetes não compensada também, né? Um obeso pode... Isso aí, assim, mas não vai ser porque ele é gordo, ele vai ter. Ele vai ser outros problemas que vão decorrendo da obesidade, Sim. que pode estar gerando. Refluxo. O refluxo, talvez. Né? O refluxo, a verdade é que um paciente que tem refluxo, ele acaba tendo uma maior formação desse biofilme lingual, que é esse resto de bactéria, resto de alimento, resto de proteína, que é algo que é fisiológico, viu, Fernando? Todo mundo tem biofilme. A formação dele, a gente precisa de aprender como tirar. Então, o paciente que tem refluxo, ele acaba tendo uma maior formação desse biofilme. E se a gente pensar, o paciente com refluxo, o pH, um refluxo acentuado, o pH bucal dele é mais para ácido, que é
que é oposto ao pH que tem que ter para ter a formação do mau hálito, que é um pH alcalino, entendeu? Então, o refluxo não causa mau hálito. Aumenta a formação do biofilme. Muito por causa bem. da descamação. Está esclarecido. Concorda, doutora? Concordo. Então tá tudo concordado, já muito bem. Quem adere a dietas low carb pode ter o seu hálito alterado. Mito ou verdade? Verdade. A gente- Porque, na verdade, né, devido ao que nós já falamos, a questão dessa quebra da quebra da gordura, né, que vai levar à produção de ácidos graxos que vão ser liberados na corrente sanguínea, vão para vias pulmonares e são exalados esses ácidos graxos. Quando a gente fala sobre procedimentos, sobre determinação na área da medicina, não existe almoço de graça, né? Você vai fazer um low carb, vai fazer um jejum intermitente, vai ter que cuidar do mau hálito. Com né? certeza. A doutora explicou aí formas eficientes, uma balinha, um chiclete. Sem açúcar, né? Os chicletes é o melhor. E aumentar o consumo de água. Muito bem. A outra questão é essa, o enxaguante bucal substitui a escova de dentes quando o assunto é mau hálito. Mito ou verdade? Mito. Não Mitíssimo. substitui, não apenas para o mau hálito, para nada. Enxaguante bucal é um medicamento, não pode ser usado, né, de forma indiscriminada. Não é você chegar na farmácia e comprar. Mas é assim que funciona. Só que não é. Ele tem que ser indicado pelo profissional, pelo cirurgião dentista, de acordo com o que você estiver precisando. Cada um tem uma composição que vai agir na causa, no que você está precisando. E igual nós já falamos, para o mau hálito ainda, se ele tiver o álcool e tiver lauril, vai intensificar o mau hálito. Não vai agir. E o fio dental? Ele pode substituir a escovação? Ele complementa? Ou se tiver que escolher entre uma e outra, qual entre escovação e fio dental, o que seria? Os dois. Mas eu disse para escolher um. Não dá para ficar. Por quê? A escova, ela não consegue ir entre os dentes. Aí o fio, para remover aquele biofilme que forma, é o fio dental que vai estar conseguindo. E o que a escova faz que o fio dental não consegue? O fio dental é usado nas faces interproximais, entre os dentes. E a escova é nas Dá faces aquele lustre. livres. Ela vai remover esse biofilme, né, que é essa placa, que é o que forma lá de restos de alimentos com as bactérias, das outras faces do dente. Então, um complementa o outro. Não tem como escolher. Agora, tem um jeito também que, às vezes, ele é usado que pode até ferir a gengiva, ele acaba atrapalhando, causando até, proporcionando gengivite, né? Isso, Tem o jeito correto de usar, o profissional também, né? O cirurgião dentista tem que estar te ensinando a forma correta, porque se machucar e você vai machucando, aquilo vai sangrar, vai gerar uma gengivite, aí pode estar favorecendo Com certeza. o mau hálito também. Outra questão está aqui agora, olha, alterações hormonais em mulheres aumentam a chance da halitose, do mau hálito. Mito ou verdade? Verdade. Isso é verdade. Quais alterações hormonais? Todas? Algumas? TPM, menopausa, tudo alterações que podem contribuir para a causa lá da diminuição do fluxo salivar. Mais uma causa aí da halitose. TPM, além de todo o vendaval que causa, ainda pode causar mau hálito. Puxa vida. Quem tem cárie tem halitose. Mito ou verdade? Mais ou menos, Mais né? ou menos, Depende da profundidade, né? Da cárie. Depende daquilo lá, como que está retendo o alimento aí, para estar favorecendo, né? Essa retenção de alimentos está favorecendo de substrato, sendo proteínas para as bactérias, está alimentando e produzindo os gases, né? Muito bem. A outra questão é essa, quem usa prótese dentária, prótese móvel, tem mais chance de ter mau hálito. Mito ou verdade? Mito. Desde que haja uma correta higiene bucal, que ele esteja com a saliva equilibrada, que né, todo o ambiente aí bucal esteja em condições ideais, não vai ocorrer a desbiose bucal e não vai ocorrer mau hálito.
Beber água aumenta a chance de ter mau hálito. Beber pouca água, aliás. Vou repetir aqui, ó. Beber pouca água aumenta a chance de ter mau hálito. Mito ou verdade? Verdade. A água para o nosso organismo é tudo, né? Sem água a gente não sobrevive. E a boca a mesma coisa. 99% da saliva é água, né? Então é a mesma coisa. Você tem um BMW lá, se você pôr gasolina, funciona? As glândulas salivares é a mesma coisa. Se você não pôr combustível, que é a água, elas não vão funcionar. E com a baixa de saliva não vai ter essa autolimpeza da boca, não vai ter remoção dos detritos, que a gente, o engolir toda hora, você está removendo isso tudo da sua boca. Então essa deglutição também é importante para que a gente fazer isso com perfeição, né? Tendo uma saliva em boa qualidade e quantidade. A garganta inflamada também deve ser outra causa, né? Também, quando a gente vê que tem pus aqui, é incômodo. Porque tem bactéria também. Porque tem a bactéria. Bom, com relação à água, é muito legal o que você falou, doutora. Existe esse mito dos 2 litros, que é o equivalente a 8 copos, né? Mais ou menos, 8 copos de água, mais ou menos desse tamanho aqui assim, mais ou menos desse tamanho. Mas para a questão da halitose seria diferente. Qual é o cálculo? Não é assim. Para tudo, pra né? tudo. É o peso, não é só a litose, não. Para tudo. Para tudo. É o peso corporal vezes 35 ml. Aí a gente chega à quantidade ideal da ingestão hídrica, que a água deve ser a predominante nessa ingestão hídrica. Mas entra nessa contagem também chás, desde que não sejam chás estimulantes, sucos, vitaminas, entram nessa contagem também. Bom, doutora Giovana, doutora Silvia, quero agradecer muito a participação de vocês. Acho que foi uma aula aqui sobre a halitose. Muito obrigado pela experiência aqui vivida conosco. Boa sorte na jornada. Valeu demais. Obrigada. Muito obrigada. Vamos deixar só um recadinho final. Por favor. Mau hálito tem tratamento. Procure um profissional qualificado. Até rimou, parece uma poesia. Mau hálito tem tratamento. Procure um profissional qualificado. A dica é essa. Muito obrigado. Valeu. Obrigada a você, Pedro. A gente também vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Acompanhe a nossa programação pelo nosso canal no YouTube, interaja conosco. Nosso canal Viver Brasil está em várias cidades de Minas Gerais, está em Governador Valadares também, sua terra. Pode acompanhar por lá o pessoal de Governador. Até mandar um grande abraço para a cidade de Governador Valadares. Interaja conosco aí, mande opinião, mande sugestão para os próximos programas. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui. Saúde!